se a gente não viver diariamente com essa busca de se aproximar do sagrado, do belo, daquele que é Deus de todas as coisas, dizer assim, Senhor, até mesmo naquele momento, naquela dor, você estava comigo. Porque se você não tivesse comigo, eu tinha me jogado naquele asfalto, eu não estaria aqui contando história, nem contando história de tantas crianças que, graças a Deus, mais de 2.000 vidas salvas do aborto. Né? Então, é uma história que eu devo à minha primeira filha, Sim. a Gabriela. Então, o sangue da minha filha não foi em vão. Então, o sangue do teu filho derramado naquele momento de desespero não foi em vão. Há um caminho de volta e Deus Ele quer te curar. Não somente na tua alma, na tua essência, mas te dá a possibilidade de você reconhecer a sua maternidade fecunda. Porque você pode ter abortado o teu filho e nunca mais ter engravidado, mas você é mãe. Iniciando mais um Fertilidade de Prosa, e hoje tenho a alegria de estar aqui comigo, gente, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que lá alguns anos atrás passou por uma situação de abuso, passou por uma situação de aborto e carrega uma história muito intensa na sua vida. E, gente, eu com esse tema, para mim, é um tema que me choca muito, é um tema que eu já falei muitas vezes na internet, né, que o senhor tem um chamado, eu vou até partilhar hoje com essa minha convidada aqui dessa situação hoje, e eu quero trazer para falar aqui com vocês comigo hoje, Zezé Lu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bia. É um prazer. A alegria prazer. toda minha estar aqui com o teu Alegria público. Que lindo, hein? Seu sorriso já feliz. espera essa sua fertilidade. Gostei desse nome, fertilidade prosa. Assim, exatamente. Tudo a ver. Como eu sempre falo para as meninas, né? O nosso objetivo aqui é a gente trazer fertilidade, como tudo na nossa vida, né? Tudo nas nossas vidas, nossos atos são atos de fertilidade, e não tem como a gente reduzir isso apenas em uma coisinha, né? Porque quando a gente fala em fertilidade, as pessoas sempre falam, é ter filho. E começa ali. Só que fertilidade é mover a vida das pessoas, é ensinar, é educar, é salvar a vida das pessoas, é transformar, né? Eu lembro que o Padre Silvio, quando ele sentou nessa cadeira aí pra conversar comigo, e ele foi falar sobre fertilidade, ele falou assim, posso dar uma explicação teológica? Eu falei, pode? Ele falou, Deus é fertilidade. Então, você tem Deus... Se o Senhor está movendo isso, isso é fertilidade. E aqui eu até falei para ele, calma aí, deixa eu não cair da cadeira aqui agora. Que foi, assim, um resumo de fertilidade sensacional. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, de vir partilhar aqui um pouco comigo sobre esse assunto. Um assunto que nós temos que ter coragem, né, Zezé? Temos. Muita coragem para falar, para lutar. Você vai partilhar um pouco sobre o teu trabalho aqui. Mas antes de eu dar a palavra, eu quero partilhar uma situação. Eu lembro de adolescente, como desde os 12 anos ali, já dentro de renovação, né, já trabalhando nos movimentos, eu sempre soube que eu era contra o aborto. Só que com 12 anos eu não sabia dizer o porquê que eu era contra o aborto. Eu só sabia que eu escutava na igreja que eu deveria ser contra o aborto. Tinha uma situação na minha casa, nós estávamos conversando, eu, meu pai e minha mãe, sou filha única. E aí a gente levantou o debate e eu falei, não, eu sou contra o aborto. E aí meu pai falou bem assim, é porque você nunca passou por uma situação de abuso. Você não sabe o que é isso ainda. E eu fiquei sem chão, porque eu não sabia o que responder. E eu falei, pai, não, eu sou de qualquer forma contra. Só que eu não pude questionar. Porque eu não sabia naquele momento que argumento eu usava. E aí, conversando e convivendo com muitas pessoas, né, esse trabalho nosso hoje vai além de ensinar apenas o método de ovulação Billings, mas eu conheço história de famílias, de mulheres, e eu sempre escuto esse tipo de coisa. O que eu falo? Como que eu falo? O que eu defendo? Então, acho que a primeira pergunta assim, que eu tenho pra você, e vão ser algumas, essa situação de não muito conhecimento, de como que a gente faz pra também falar que nós defendemos essa causa? Da sua experiência, sabe? Tanto detalhe da família, né? Mas eu acho que se nós nos dizemos cristãos, a gente precisa conhecer um pouco sobre esse assunto, né? Então, partilhe sobre a tua experiência dentro dessas famílias, de como que a gente começa falando desse assunto de aborto. O acolhimento, né? A gente pode ir um pouquinho na história, no contexto da nossa história, da própria Sagrada Família, né? Do sim de Maria, sem saber como queria se realizar, né? Esse mandato de Deus, né? Escolheu ela desde todo sempre. O José, que acolheu como pai adotivo. Então, o que a gente leva para as famílias hoje é
para fazer com que eles possam compreender que todo aquele momento, que todo aquele anúncio de uma gravidez inesperada, até mesmo no caso de violação, do próprio estupro, né? É você saber que se tem alguém inocente nessa história, é aquele bebê indefeso. Ele precisa ser amado e acolhido, porque ele foi gerado. E foi Deus quem o gerou, né? Eu tenho algumas histórias, mas uma história que me marcou muito, que eu posso partilhar depois, que está dentro desse contexto, né? Dessa gravidez inesperada, mas uma pessoa que veio de uma experiência anterior extremamente traumática. Olha só. E eu falei para ela, você não entendeu que Deus te quer mãe, que você é mãe? Pode partilhar a situação se quiser, já pode. Posso Pode ficar à vontade. Um dos casos que a gente atendeu, né? O que eu quero dizer com isso, e respondendo a tua pergunta, é que a vida está ali. Como diz Ana Paula do Vôlei, ela está batendo a porta. Ela precisa vir à luz, porque ela já existe. Ela já foi concebida. Desde antes do ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Então, nós, ao sermos concebidos dentro do ventre de nossas mães, Deus já sonhou com a gente. O antes, durante, o depois, até toda a eternidade. Porque Ele conhece, né? Então, aquele sopro de vida é um sopro santo. E a alma, ela já é adulta. Ninguém concebe. A alma não é embrionária. Sim. A nossa alma é eterna. Então, aonde que eu preciso contemplar essa beleza da criação de Deus? É saber que eu estou ali. E se eu estou ali, é porque eu preciso cumprir, né? Aí eu falo, um bebê, ele vem com essa promessa e de tantas transformações que o mundo faz a partir de um único ser humano. Por isso que não dá para relativizar e jogar os bebês na lata do lixo e nem esquartejá-lo dentro do ventre de suas mães. Eu fui fazer um aconselhamento de uma pessoa, de uma jovem, muito bonita, assim como você. Obrigada. Ela trabalhava no alto escalão do governo à época. Ela procurou o aborto na internet por violência, por estupro, ou seja, ela tinha dentro do segmento de trabalho dela todas as possibilidades do mundo de fazer aquilo de forma não punível, né? O aborto no Brasil ele é crime. Sim. Não, há as excludentes de punibilidade nas 3 hipóteses, quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, em caso de estupro e bebês com encefalite, eu digo que tudo está na nossa conta dos cristãos, né? Exato. Porque a gente conhece a verdade, né? Ou pelo menos ela já foi descortinada pra gente, né? E aí, diante daquela mulher, ela muito fragilizada e chorava muito, dizendo que tinha marcado com uma amiga, era de pouco tempo, lá na capital do Rio de Janeiro, e ela foi num bar encontrar com essa amiga, pediu uma água, ficou lá, a amiga demorou um pouco, não aparecia, ela foi ao banheiro, quando ela voltou, um cara se aproximou dela, começou a puxar a conversa, ele já tinha colocado Boa Noite Cinderela no corpo dela, ela tomou aquela água, ela só lembra de ser acordada no dia seguinte, por volta de meio-dia, pelo porteiro do prédio dela, onde ela estava desfalecida em cima da cama, dopada, pelada, porque aí o porteiro, sabendo que todos os finais de semana, os sábados, ela tinha uma rotina de levantar para ir à feira. Sim. Ele desconfiou, e aí quando ele puxou as câmeras, ele viu que ela entrou de madrugada com um homem dirigindo, e ela como se estivesse dormindo, e quando ele viu, esse cara saiu e o carro dela ficou na garagem. Ou seja, ele conseguiu extrair dela o endereço, levou ela para casa dela, subiu no apartamento dela e abusou dela. E quando ela veio, e quando elas vêm de um abuso, porque hoje eu consigo, ao longo desses anos todos, já ter um discernimento, uma visão macro, porque como eu passei pela violência do estupro, eu sei o que as mulheres sentem. E ela estava falando a verdade, né? E ali eu me compadeci e contei a minha história para ela. Eu contei a minha história para ela, ela começou a chorar muito. Aí foi quando ela falou para mim que era do interior de outro estado do Brasil, de uma família protestante, e que ela era noiva, e que essa oportunidade de ser chamada para trabalhar no governo, no ministério, era a oportunidade da vida dela. Nesse inteirinho ela terminou o noivado, estava grávida de gêmeos, e ela fez um aborto de gêmeos do noivo dela. Meu Deus. Dos 2 bebês. E fazia 6 meses, então ela nem tinha vivido o luto desse aborto. Sim. E ela estava grávida de um estupro. Então, eu olhei para aquela mulher ali, eu olhei, peguei na mão dela e falei assim, Deus te quer mãe, você é mãe de 3 filhos. E fiz ela compreender que aquela criança concebida eram os seus filhos. Né? Que embora tenham sido gerados num ato de violência brutal, sim, né? Onde aquela pessoa tinha que estar preso pagando pelo crime e não os filhos que ela
ceifou a vida deles. Né? E ali, diante de mim, eu percebi que ela estava sofrendo de uma depressão pós-aborto. Sim. E eu falei assim, e não é com uma outra violência agora que você vai resolver isso, você vai se afundar. Como eu me afundei. E ali eu partilhei um pouco da minha vida, da minha história para ela. Porque eu não deixei de ser mãe, assim como ela não deixou de ser mãe. Né? E felizmente ela aceitou a nossa ajuda, o nosso amparo, o nosso sigilo. Sim. E graças a Deus essa criança nasceu. Mas os 2 filhos dela, ela precisaria se reconciliar com eles também. Essa reconciliação se dá pelo outro projeto, que é da nossa rede. É um projeto que nasceu como fruto do projeto Raquel, que é o projeto Esperança. Ele tem cerca de 25 anos no Chile. Olha E só. no Brasil a gente está há 13 anos que eu faço acompanhamento de meninas que passaram pelo trauma pós-aborto. Eu fiz, obviamente, o acompanhamento, né? Me permiti fazer o acompanhamento para que hoje eu pudesse ser formadora do projeto. É uma imersão de quase 4 dias, onde a gente fala dessas dores, onde a gente fala desses sentimentos, onde a gente propõe para a mulher que está fragilizada por uma perda de um filho não nascido, é que ela tenha essa possibilidade de se reconciliar. E esse projeto, com Deus, ontem, quando com os filhos e com ela mesma. Quando eu vi a divulgação desse projeto, eu achei incrível, porque não é só o aborto causado esse projeto, né? Não, inclusive... E eu vejo muitas, eu lembro que quando eu tive o aborto, eu recebi muitas histórias de mulheres que estavam passando por uma gestação molar, e eu, graças a Deus, não precisei fazer químio. O Beto demorou bastante pra cair, foi lá com 40, 45 dias. Por pouco, a gente não precisou iniciar o processo de químio, mas eu recebi muitas histórias de mulheres que passaram por químio, que passaram por aborto, e o quanto isso fere o coração delas. E as pessoas não sabem como lidar com esse trauma, né? Recentemente eu tive uma aluna que estava no 4º PERCA, e aí ela fez a curetagem numa quarta-feira, ela fez a ecografia na outra semana, o médico falou pra ela, não pode engravidar de volta. Tá tudo bem. E aí eu conversando ali com ela, procurando mais saber o que estava acontecendo, a gente viu um casamento que estava desestruturado, um casamento que o marido estava sentindo muito aquele luto, mas não conseguia falar pra ela estava com a saúde não tão boa, e como ela já estava preparada para engravidar de volta, ela não conseguiu nem sentir. E aí eu fiz também, não conhecia nada desse projeto, mas eu falava pra ela, teus filhos existem, você é mãe. Perfeito. E ela falava, meu sonho é ser mãe. Eu falei, você já é mãe, os seus 4 filhos existem, eles estão no céu, mas você é mãe, a maternidade já tá em você. E aí eu já conversava com ela, e a gente não vê suporte pra esse projeto, pra esse trabalho. Então, quando eu vi esse projeto Esperança e eu vi você falando que era um projeto para aborto causado, e quando você falou que era para espontâneo também, eu falei, meu Deus, é isso que o povo tá precisando. Essa vivência do luto, ela é primordial para o processo de cura. Sim. Porque quando você tem a dimensão daquilo que transcende tudo isso que a gente vive, a gente percebe que a gente nunca está sozinho. Sim. Né? E as perdas espontâneas, elas são dolorosas, porque muitas vezes as mulheres se culpam por algo que elas, exatamente, de fato, não têm culpa. E até elas compreenderem isso e voltar, eu digo assim, todo mundo que entra por Provida engravida, e quem está na fila de espera adota. Né? Porque há um mistério nisso tudo, sim, né? Deus, ele me forjou vivendo tudo que eu vivi para me formar a pessoa que eu sou. Exatamente. Né? E foi debaixo de muita dor, porque o que falta hoje dentro daquilo que você partilhou agora é de um próprio conhecimento médico, científico, eu diria, mas um aprofundamento dentro do meio acadêmico de tratar da dor humana como algo que dói na alma. Sim. E você não consegue com a medicação. Tem muita influência você não em tudo, consegue, né? Com os Rivotris da vida, com dopar as mulheres, e elas não vão esquecer disso. E, sobretudo, o aborto provocado. O aborto provocado pode vir o que for, o tratamento que for. Não adianta se ela não passar naquele processo. E dentro do Projeto Esperança, a gente tem toda a dinâmica, que são para cada bebê abortado 4 meses de acompanhamento, 2 horas semanais, e é apostolado. Nós nos tornamos hoje uma pastoral pós-aborto a partir do CELAM, na América Latina e no Caribe. A gente está em 18 países recuperando mulheres de perdas. Né? E a perda espontânea, ela na 2ª, 3ª sessão, ela já consegue sim, compreender. E quando ela já está meio que no processo desse arrependimento sincero, dessa busca de reconhecer que não foi um coágulo de sangue, que não foi uma bolinha que ela descartou, exatamente, mas uma vida. Uma vida. Uhum. Que ela tem uma alma que até então está órfã. Exato.
eu preciso me reconectar com meu filho que está em Deus. Né? E os espontâneos, eu digo, que privilégio você gerar filhos para o céu. Porque Deus, ele gestou, ele falou, me dá de volta. Exato. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer e a maternidade segunda está aí. Exatamente. Eu digo, olha, você perdeu, mas ele vai te dar outro. Você agora já sabe que você pode ter. Né? Exato. Esse é dele agora. Exato. Eu lembro que quando eu fiz o processo de curetagem, aí a médica me chamou, né? Vamos conversar agora, né? Como foi para biópsia, até confirmar que era molar. Como foi uma mola completa, não chegou a desenvolver o corpo do bebê. E aí ela falou bem assim pra mim, a médica, não é como se você tivesse um bebê no céu. Ela falou pra mim. E eu falei, tá, mas como que gerou o meu hormônio de HCG? Dela, porque tem... Eu falei, teve fecundação? Ela falou, teve. Eu falei, então meu filho existiu? Você não pode falar que ele não existiu. Eu lembro que eu falei isso pra ela, eu falei, não é porque não se formou e que se desenvolveu a mola que meu filho... Se houve a fecundação e foi por isso que teve um saco gestacional lá dentro, então meu filho existe sim. E eu lembro que aquilo pra mim... E olha só que engraçado. Isso é negar a fertilidade. Exato. E negar a maternidade. Exatamente. E olha só que curioso, porque por falta de conhecimento. Exato. Não quando eu engravidei... isso na faculdade. Não, tanto que essa médica é a médica que eu mais divulgo ela, que mais me ajuda, que atende todas as minhas alunas de método natural, enfim. É só esse ponto. Mas olha que curioso, porque quando eu engravidei do Gabriel, nós não contamos no início. A gente ficou esperando. E aí, quando eu fiz o exame, no segundo exame, que a médica falou que não iria se desenvolver, eu entrei, tipo, em uma crise. Eu falei, por que eu não contei? Por que eu não celebrei essa vida aqui? E aí eu mandei mensagem para um padre amigo nosso, ele falou, Bianca, essa história de ficar esperando até 3 meses para contar é mais uma forma da mídia, da sociedade, falar que esse filho só existe depois de 3 meses. Exatamente. E eu pensei, meu Deus do céu, não tem como. Então, a partir dali, eu partilhei toda a minha experiência com a curetagem, com o processo de espera, e daí eu não podia engravidar logo em seguida, e eu queria muito, tanto que eu fiz a curetagem na segunda, na sexta eu já identifiquei uma ovulação. E aí a médica, não, você tem que esperar, e foi uma espera muito dolorida pra gente, porque a gente queria muito um novo filho. Então, pra mim, um aborto realmente entende, desde o momento que a gente recebeu aquela notícia que não iria desenvolver, que o senhor precisava de mim pra me usar pra aquele momento. Então, foi tranquilo, não passei passei pelo luto, né? A gente chora, dolorido, mas eu realmente entendi que o Senhor me chamava para viver aquilo, para ajudar outras pessoas, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Mas a gente vê, né? Então, quando eu vi o Projeto Esperança, eu falei, nossa, que incrível esse projeto. Pois é, a gente está, assim, o teu podcast hoje vai dar mais uma ampliação aí no trabalho do projeto. Exato. Acabei de formar uma turma em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, né? Uma das maiores cidades de Minas. Estamos com 18 ou 20 pessoas formadas para atender, desde médico, tem médico, advogado, terapeuta, empresário, todo mundo pode fazer a capacitação do Projeto Esperança, mas tendo já como uma base o entendimento daquilo que é a embriologia, daquilo que é a dignidade da pessoa humana, daquilo que é a teologia do corpo, pelo menos que seja provida em toda e qualquer circunstância. Quando a gente atende as meninas que elas descobrem que estão gestantes, geralmente elas já vêm, quando a gravidez inesperada, que elas pensam em desistir do filho, de abortar o bebê, e a gente fala bebê, né? Porque, tem até esse folder aqui que a gente desenvolveu aí pelos movimentos da cidadania pelo meio do Brasil sem aborto, que é o desenvolvimento do bebê, tá vendo? Esse card aqui, né? Então, se você observar aqui, ó, aqui na concepção, tá vendo? Aqui, entre 6 e 8 semanas, mas especificamente lá para a 7ª semana, o bebê ele vai ter o embriãozinho cerca de 7 milímetros e o coração tá batendo. Sim. Você vê, se ele bate com 6, 7 semanas, mas com 25 dias você já consegue fazer um eletrocardiograma do coração do bebê, como vai dizer que aquela criança não existe? Exatamente. Né? E algumas meninas que vêm com saco embrionário, que tem o saco gestacional, a vesícula que eles falam, e não tem batimento cardíaco, então não desenvolveu o bebê, né? Mas todas as taxas, todos os exames comprovaram que ali houve uma fecundação. Então, houve uma vida. Exato. Se houve na concepção, se houve fecundou e foi lá e nidou, é um bebê, é uma pessoa, né? E aqui vai se desenvolvendo, ó, com 7 semanas, tá vendo? Com 10 semanas, com 12 semanas. Isso aqui não vai virar uma abóbora, não vai virar... outra... que não seja um ser humano, né? Exato. Porque isso aqui é o terror dos movimentos pró-aborto,
Quantas essa semanas réplica do esse? bebezinho, 12 semanas, 3 meses de gestação. O Davi, gente, tá aqui na barriga, tá um pouquinho maior que esse aqui, ó. Davi Davizinho. já tá aqui, né? Já daí, tá com 14. 14, então tá entre, Tá aqui entre e ali, aqui. exato. Daqui a pouquinho. Já tá todo aqui, formadinho. né? Então, você vê aqui, ó, com 22 semanas, ele já começa a virar o bebê. Sim. Né? Com 22 semanas, vários no mundo inteiro, crianças com esse período gestacional conseguem sobreviver. Sim. Né? Com médicos que tratam essa criança com a dignidade que essa criança merece, que esse bebê merece. Né? Então, aqui 27 semanas, 33 semanas. Semana passada nasceram 2 meninas do Provida, a mãe gestante de gêmeos, já tinha 2 filhos menores, procurou aborto pelo desespero, porque o pai da bebê geralmente, esse no caso, se acovardou e abandonou ela gestante com 2 filhos. E aí, a nossa médica foi fazer a ultrassonografia. Quando foi fazer a ultrassonografia da Aurora e da Alice, descobriu que o coração da Alice, da Aurora, ela estava sem oxigenação sanguínea para o coração. Ali, aquela médica salvou de novo a vida daquela criança. Olha só. Ela falou assim, Zezé, e ela ficou com tanto carinho fazendo aquela ultrassom, que ela acabou dormindo. A gente acordou. Rafaela, o que foi? Foi, Rafa, deixa eu te dar uma notícia. Olha, o bebê tá bem, as crianças estão bem, só que essa outra bebezinha tá com 1,3 kg ainda, está menorzinha, mas você vai precisar de ir na maternidade, você está fazendo o seu pré-natal, e peça para fazer uma avaliação, porque essa criança está em sofrimento. Ela teve 2 dias depois um parto cesárea de emergência, e as crianças nasceram, as 2. A foto da Aurora muito fofinha, 1,5 kg, né? Então, se você pensar que 1,5 kg, com 33 semanas, foi o período que Santa Catarina matou, o sistema de saúde matou uma criança com 33 semanas, né? Podendo ter deixado essa criança nascer com vida, mas não, enfiaram a injeção de cloreto de potássio, aquela criança foi queimada por dentro, era um menino, né? E foi morto. Então, com 7 meses de gestação no Brasil, se sacrificou a vida de um inocente. A Teresa Calcutá fala que não haverá paz no mundo enquanto houver aborto. Né? Enquanto que a mulher que deveria cuidar e salvar, mata. E os médicos que fizeram lá o seu juramento de cuidar das crianças são aqueles que vão lá e executam um ser humano, né? Um filho de Deus. Eu penso que esses pseudos médicos, eles não devem ter paz, né? Vocês viram, eu recentemente publiquei no meu Instagram, você viu um vídeo de um médico lá nos Estados Unidos, um aborteiro, né? Tinha alguém fazendo uma campanha do lado de fora, que até isso também estão tentando proibir em alguns países do mundo, né? O que é isso, se não ofuscar a verdade? O que é tentar silenciar as pessoas de bem? Exato. Vou falar de fecundidade, famílias numerosas. Parece que a gente está falando algo monstruoso, criminoso. Como assim? 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 7 filhos. É louco, é doido, né? Antigamente não existia isso. Exato. As pessoas eram muito mais felizes. Não faltava o pão, não faltava a partilha, não faltava a comida. Né? Lá em casa eu lembro que éramos 6. A minha mãe teve uma perda gestacional a primeira filha dela morreu com leucemia, isso há 70 anos atrás. Minha mãe está com 86 anos, há quase 70 anos atrás. E o último bebê foi minha mãe, eu lembro que fosse hoje, ela levou um escorregão no banheiro lá de casa. Ela estava gestante e perdeu aquele bebezinho. Eu vi ela expelindo aquele bebezinho, o Antônio. Então, a minha mãe teve 8 filhos. 8 filhos. Né? A mais velha, que tá a Edileuza, e o Antônio, o mais novo. E ali, eu lembro que a gente não tinha muita condição financeira. Depois, eu sou filha de uma mãe solteira. Meu pai já era casado quando a minha mãe me gestou, quando eles me gestaram. E eu seria uma pessoa, tipicamente hoje, olha, vai abortar porque... Né, não faz. Como é que vai fazer da vida, né? E acabou que, graças a Deus, Deus preservou a minha vida. Eu sempre fui muito amada pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai já está na glória do céu e eu agradeço muito a Deus por ele ter me assumido, não ter me permitido abortar. Mas a minha mãe trabalhava, a minha mãe assumiu, a minha mãe, embora tenha sofrido essa perda depois de ter do primeiro relacionamento 2 filhos, que são os meus irmãos mais velhos,
Ela colocava todo mundo assim, era numa cama e todo mundo dormia. Os meninos dormiam assim, as meninas dormiam assim. Era muito engraçado. Era 3 assim, 3 assim. E eu não lembro quando que eu tive na minha infância, adolescência, o direito de ter um quarto privativo só para mim. Mas Todas isso não as é coisas, motivo de eu me videogame, frustrar, TV. muito pelo contrário. Eu lembro seguramente da minha mãe fazendo a comida e vendo com os pratinhos, dando para cada filho, a gente rezando, a gente se alimentando, né? Então, quando você vê uma família hoje de classe média que consegue ter um suprimento, que consegue, beleza, Deus seja louvado por isso. Mas qual é a diferença da vida daquele ser humano para a vida de uma que está dentro da comunidade, dentro da favela, com 7 filhos, grávida do 8º filho? O que é que eu tenho que fazer para essa mulher não matar essa criança? Ver todo esse contexto que ela está inserido, oferecer oportunidades para ela, trabalhar essa questão do resgate da sua própria dignidade, né? Se ela tem um filho de cada homem, mostrar que ela não é um depósito de... Não sei se pode falar aqui. Pode falar. Não é um depósito de orgasmo. Ela é uma mulher, ela é um ser humano, filha de Deus. Ela merece ser amada, ela merece ser cuidada, protegida. O que é que a sociedade tem que fazer em contrapartida? Dizer para ela, olha, vamos cuidar de você. Sabe por quê? Porque se você continuar dessa forma, os seus filhos vão repetir. Vai continuar. Né? Que é o caso que eu partilhei com você, né? Do pai lá que você contava, né? Que depois descobriu, que depois foi preso, que ele tinha sofrido um abuso quando criança, né? Então, o que tem que se fazer? Educar, proteger, formar e ajudar. Né? Não mata o seu filho. Tá, e aí? Eu não tenho cesta básica, eu não tenho uma medicação, eu não tenho um encaminhamento para o sistema de saúde, eu não tenho um médico que me ajude, o meu filho tem autismo. E sempre vem... Né, dentro dessas realidades. Né? Teve uma menina que me procurou e falou assim, qual o motivo que você quer abortar o seu filho? Ela, porque meu avô está com câncer. Eu falei, mas eu nunca na minha vida ouvi dizer que aborto fosse cura para câncer. Ajudamos essa menina. O bebê nasceu, um menino. Esse senhor que tinha um câncer, ele não foi curado 100%. Mas é ele quem cuida dessa criança, porque ele encontrou ânimo para viver, ele encontrou possibilidade de horizonte, de uma nova vida, a esperança bateu a porta dele. Né? E ela era muito pobre, de fato. Eu lembro que a gente teve que fazer a parede do quarto, que tinha caramujo. Era uma cidade, era um lugar bem pobre. E dando toda a assistência, através dos padrinhos que a gente precisa, para ajudar também. A gente não recebe, graças a Deus, nem um centavo de fundações internacionais, porque o dinheiro de sangue inocente derramado não nos interessa. Né? Então a gente trabalha com pessoas de boa vontade que ajudam a gente a cuidar dessas crianças, e muitas vezes tem os padrinhos que cuida. E tem as pessoas boas, obviamente, que hoje estão somando conosco, como o próprio doutor Ítalo Marcílio, que tem a sua influência, que tem nos ajudado, que adquiriu a máquina de ultrassom, que aí já deu uma minimizada lá nos cursos que a gente tinha de fazer as ultrassonografias das crianças, faz a dupla colorida, faz tudo. Faz tudo. Tudo, que legal. Tudo. Até o pós-parto. Diz para as meninas, se quiser fazer uma revisão, ver, a gente faz uma ultrassonografia aqui transvaginal para ver como você está. Então, o cuidar da mulher é isso. Acho que o que os movimentos Pro Vida fazem hoje no Brasil, e especialmente a rede nacional, onde a gente está abrindo aí, nós estamos em mais de 40 cidades, mas onde a gente está chegando, a gente vai com esse modelo da rede, que é ter o atendimento psicossocial, ou seja, o psicólogo, o psiquiatra muitas vezes necessita, porque você vai aconselhar uma mulher, quando você mostra o bebê para ela, ela está grávida de 3 meses, ela diz, mas na minha juventude eu fiz um aborto, já estava assim, ela começa a entrar numa crise depressiva, e a gente vai, também atende essa mulher e diz, olha, cada vida é uma vida única, irrepetível, o seu bebê é outro bebê, esse aqui merece todo o seu cuidado, todo o seu amor. Quando esse aqui nascer, a gente vai cuidar desse outro que está no céu. E olha que importante, porque quando as pessoas elas começam a ver os movimentos Pro Vida e não tem tanto conhecimento, elas acham que é só o movimento só vai lá e fala que não é para abortar. Mas olha que estrutura, né, que você está contando aqui pra gente, que tem um movimento Pro Vida. Eu lembro que no caso de Santa Catarina, em um dos casos, acho que não foi esse recente que você me falou, foi um de pouquinho antes, uma pessoa falou, né, eu comentei, então, ela, não lembro exatamente ali o que foi que ela disse, mas ela falava que é fácil falar que não é pra abortar. Quero ver cuidar da criança. Assim, eles falam A gente escuta muito isso, né? Quero ver cuidar da criança. É. Mas olha o quanto... E eu lembro que eu só conhecia a Casa Pro Vida, eu sempre tive um desejo muito grande de me aproximar mais ali da casa.
E eu já escutava muito desse projeto de trabalho, e falava, não é só isso, os movimentos Pro Vida, eles têm todo um apoio, né? E ontem eu escutava você falando, né, em das suas entrevistas, você falava, não, a gente dá casa se precisar, a gente ajuda ela a ter um lugar. Isso, não tem fertilidade maior que isso. Ah, pois é. Quando a gente faz esses comentários, alguns vídeos que eu posto, né, no meu perfil, tá sempre bloqueado de alguma forma, teve um que comentou assim, mas é um absurdo, vocês não serem a favor, o aborto tem que ser legalizado, mulher pobre. Aí eu falei, gente, eu lembrei que em 2010 teve um governador, na época do Rio de Janeiro, que foi cassado, ficou preso, condenado a 400 anos de prisão, depois foi liberado, o sistema, infelizmente, que a gente vive aí hoje. Ele falou, isso foi postado, foi publicado no jornal de grande circulação na época, impresso. Governador fulano de tal diz que o aborto precisa ser legalizado porque as crianças que são gestadas no útero dessas mães de comunidade, de morro, são futuros traficantes. São pessoas que vão se tornar bandidos, marginais. Aí eu falei assim, caraca, Margaret Sanger, né? Pobres e negros não podem procriar. Você acredita nisso? Aí vem os comentários, aí um falar, mas é um absurdo você ser a favor. Eu sou a favor do aborto, a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Eu falei assim, o próprio corpo ela tem. Ela põe silicone, tira o bumbum, arranca. Se ela tirar o braço dela, ela está cometendo crime. E uma outra vida independente está sendo gestada no seu ventre, não merece viver, não merece vir à luz. Inclusive, eu queria divulgar esse livro aqui do Dr. João Carlos Biagini. Ele está, inclusive, agora ele está no céu, na graça de Deus. Ele veio a falecer de um problema cardíaco nesse período de pandemia. E esse livro dele, eu vou deixar um de presente para você, até para que você conheça. Ele fala sobre aborto, cristãos e o ativismo no STF. Bem atualizado dessa pauta da DPF 442, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, né? Ele fala aqui, que cuidados a mulher grávida deve ter para não pegar a toxoplasmose, né? Ele vem de uma parte do contexto, ele como um excelente jurista que ele era, a esposa dele hoje é advogada também, ele fala, aqui ele traz as leis, ele traz um contexto histórico, ele fala dos Estados Unidos, Roe vs. Wade, ele fala da quantidade de clínicas, 73 clínicas de abortos foram fechadas nos Estados Unidos com o projeto de oração pela vida, né, dos 40 dias pela vida. Então eu queria te presentear. Aqui ele fala da ciência, aqui ele fala das infecções, fala dos abortamentos, ele traz aqui a parte da patologia frequente dos abortamentos espontâneos, quando eles acontecem, ele traz os números da OMS, enfim, está aqui de presente. Muito obrigada. Aborto cristão, ele não está à venda em nenhuma livraria, ele só é distribuída pelo Rede Pro Vida. Sempre que a gente viaja, ela manda uma caixa de livros e a gente consegue divulgar, mas se quiserem, a gente vai estar colocando ele disponível lá no www.redeprovida.com. Deixaremos o site aqui na descrição. E essa riqueza necessária, eu falei com o Marlon de Rosa esses dias, né? Hoje a gente consegue ter, e nós trabalhamos com a verdade. A gente não precisa de outro argumento para defender a vida humana desses bebês. Sim. Só falar a verdade para as mulheres. A verdade do que são os traumas pós-aborto, a verdade que a vida do seu filho está ali, que ele só precisa ser nutrido, se ele não tiver como nutrir, que a gente vai nutrir, que a gente vai ajudar. E alguns projetos de leis, obviamente, que a gente... Que vão acontecendo. Que precisa. Porque de quem é a culpa hoje de uma bala perdida? Se você está aqui agora comigo, tem um tiroteio e a bala vem e me mata. De quem é a culpa da bala perdida? Do poder público, segurança pública. Olha só. Então, de quem é a culpa de uma mulher ser violada na rua? Como eu tive uma que foi violada à saída da universidade, ela foi estuprada ali na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, 10 e pouca da noite, saiu sozinha para pegar o ônibus, o cara veio, ameaçou ela e a violentou. Ela me procurou depois, estava grávida já com 7 meses, porque ela já tinha um filho e ela não queria... nunca quis abortar aquele bebê, mas ela disse que não queria o bebê, queria entregar para adoção. Aqui a gente entra numa pergunta da minha audiência, que eu falei lá que eu tenho uma convidada sobre Pro-Vida, e me perguntaram isso, se é lícito, se é bom a mulher não abortar, mas dar para adoção. Se isso era algo que a igreja condenava. Não, de forma alguma. Pode continuar então, essa história. Vamos falar de adoção e eu vou pegar esse caso como exemplo. Sim. E até porque eu acabei de receber um pedido também de ajuda de outro caso em São Paulo, que eu orientei a própria gestante agora sobre esse processo. A adoção,
ela é uma das possibilidades que a mulher encontra, né, de encaminhar legalmente o seu filho para que outras pessoas possam amá-lo. Ela não é obrigada a maternar, né? Se aquela vida está ali, que ela tenha a dignidade de filha de Deus, que ela geste aquele bebê que já está ali, ele cresça, nasça e ela encaminha para a adoção. Nesse caso, eu fiz tudo que você possa imaginar. Aí eu falei, ó, você está com 7 meses, o que é que você está sentindo? E ela se escondendo, não fui pro médico, não fiz pré-natal, não fiz nada. Primeira coisa que eu falei, vamos cuidar de você. Levei na obstetra, fez avaliação, estava com infecção, medicamos ela, preparei um enxoval, falei, ela vai doar o bebê, mas de qualquer forma ela vai chegar na maternidade. Tem que ter alguma coisa coisa de enxovalzinho para aquele bebê e tal. Era um menino. A médica viu lá na outra que era um menino, essa mesma médica, a doutora Marcele. E aí, ela bem cuidada e a gente orientando, ela com a mãe com 73 anos, com a filha de 5 anos, trabalhava numa creche. Olha o sofrimento dessa menina. Né? Talvez seja esse motivo dessa maternidade dela ter sofrido e ter... Gente, eu tenho um respeito profundo por essa mulher. E aí, chegou o momento do parto. Ela foi para o hospital, eu liguei, contato com os hospitais. Falei, doutora, aconteceu isso e isso. Ela foi vítima de estupro. Ela não quer que ninguém saiba. Ela quer ter o neném. Já conversei com ela. Já ofereci acompanhamento psicológico, mas ela não quer. Ela quer deixar o bebê, não quer nem ver a criança. Uhum. Ela pariu de parto normal. 11 da manhã, 2 horas, ela pegou a bolsa e foi embora do hospital. Uma semana depois, essa mulher liga, em depressão profunda, chorando todos os dias que queria o filho de volta. Meu Deus do céu. Falei, meu Deus. Que existia esse trauma também, né? Deve existir esse trauma também. Eu falei para você como era o processo. Você poderia deixar o bebê, você não precisava nem antes, porque o trâmite correto para quem quer entregar um bebê em adoção é vara da infância. A adoção direta, teve o filho, dei para você, isso é crime. Não pode. Né? É uma pessoa, um ser humano. Então você vai na vara da infância, diz, olha, estou gestante, não quero maternar, quero doar o meu bebê. Você vai assinar um termo de entrega. Quando você for para a maternidade ter o seu filho, você vai mostrar que o papel e pronto. O sistema vai te respeitar, a assistência social vai ter ciência, o bebê vai nascer, vão tirar o bebê, você nem vai ver o bebê e acabou. Você tem sua recuperação de parto normal, vai para tua casa, segue tua vida. Mas para isso precisa do acompanhamento. Sim. Porque tem a síndrome do ninho vazio, né? Cadê? Existe. Tava aqui, mexia, tava comigo, tava colado comigo. Pari, de natural, né? Foi. E aí essa menina entrou nesse desespero, e aí a advogada, eu liguei para a advogada da rede, ligamos para a psicóloga de madrugada. Tipo assim, era de hoje para amanhã. Amanhã vencia o prazo. Porque, sabendo que elas podem se arrepender, a criança hoje ela sai da maternidade e vai para a família acolhedora. Entendi. E aí ela é disponibilizada para a filha do nacional do cadastro de adoção num prazo de 10 dias, mais ou menos. Entendi. Estávamos no 9º dia. E aí entramos de madrugada, a advogada foi lá no fórum, Sim. deu a entrada, o juiz deferiu e falou não. Porque ela abandonou, ela disse que não queria o filho, e ela saiu à revelia do hospital, virou as costas e foi embora. Então, tipo assim, entenderam que ela não era uma pessoa que fosse dar amor para aquele filho. A única alternativa era que ela tivesse alguém de até 2º grau da família que pudesse adotar o filho por ela. Aí ela conseguiu uma tia que tinha um trabalho fixo, que tinha um bom salário, que tinha uma casa própria. Em outro município do Rio, a tia aceitou. Foi lá, ela conseguiu resgatar o filho. E ela ia para lá amamentar o filho, cuidar do filho. Até que passou uns 2, 3 meses, a tia falou, você não entra mais que o filho é meu. Meu Deus do céu. Tudo isso poderia ter sido evitado se ela tivesse aceito todo o nosso acompanhamento. Se tivesse, talvez, desde o começo dessa gestação, procurado ajuda, né? Eu tenho um caso muito próximo de mim. Uma amiga nossa, ela não podia engravidar, entrou pra fila de adoção. Quando tava pra sair, ela engravidou do primeiro filho. E ela falou, espera um pouquinho pra adoção. Mas não saiu da lista, ela falou, espera um pouquinho. E aí engravidou de volta, veio o segundo. E daí, depois de alguns... A mais nova tava com 2 aninhos. Saiu a adoção. Bebezinho.
6 meses. E depois foi contar a história pra gente, era de uma família muito rica, e que a mãe proibiu a adolescente de abortar e que foi deixado na maternidade. E aí foi, né, para esse processo todo que você comentou aí, tava com 6 meses, ele pegou Covid, infelizmente, ficou bem ruinzinho, até na primeira semana ele tava com a família, voltou pro hospital, ficou então, mas tá tudo bem, tá lá hoje lindo, Graças maravilhoso, exatamente, tá maravilhoso. E aí eu lembro que algumas pessoas falam, meu Deus, como que a mãe teve coragem de abandonar, tinha dinheiro. Eu falava, Não é só isso, gente, não muita fala isso, história. porque olha Não que julguem. maravilhosa essa família que tá cuidando dele Não agora, julguem, olha não que julguem, família não sensacional que o senhor colocou esse bebê. A gente não sabe a história de quem pariu essa criança. Então deixa eles lá quietos, eles fizeram o papel deles que tá viva essa criança aqui. É um amor, né? Exatamente, eu falei, tá vivo, é só isso. Se todas as famílias fizessem isso, tá vivo e tá com uma família maravilhosa agora pra cuidar. Temos outro caso de Minas, que atendemos no Rio. Ela veio pelo fórum, pelo sistema judiciário e encaminhou ela para a gente, no Rio de Janeiro, para a casa de apoio, e veio para a rede. Cuidamos dessa mulher, um filho autista, de 9 anos, e ela muito fragilizada, e não queria, e muito amor, assim, daquela criança, e ela cuidava, mas ela não queria não queria permitir Sim. aquilo que está intrínseco na maternidade, né? Que só a mulher pode sentir isso, que privilégio que as mulheres têm. A criança nasceu, ela também deixou a criança lá, voltou para a cidade dela. Ninguém sabia, ela tinha vindo para fazer um tratamento, trabalhava num sistema da prefeitura, e o pai dela não sabia ninguém, ela trouxe o filho para o tratamento do filho, enquanto isso ela estava... Né, foi isso que a justiça pediu que a gente respeitasse e fizesse todo o protocolo. Pariu o bebê, foi embora. Faltando um dia, essa mulher entra em contato com a gente. Pilhada, chorando, que tinha contado tudo pro pai. E que o pai, por que você não falou que eu tinha o meu neto? Eu quero o meu neto. Ai, meu Deus. Tivemos também 24 horas para conseguir resgatar essa criança para ele. Então, a adoção hoje no Brasil, né? O sistema, qualquer mulher que se sinta hoje pressionada, que esteja grávida, que não queira que a família tenha conhecimento, que queira doar o bebê, ela pode ir diretamente, no momento do parto, na maternidade, chamar o serviço social e assinar o protocolo de entrega do bebê. Ou ela pode antecipadamente, que esse é um protocolo que nós utilizamos para as casas pró-vida, até para a gente se respaldar e evitar qualquer tipo de denúncia, né? Porque o movimento feminista diz que os pró-vida sequestram bebês. Então, vai para o sistema e já entra na casa com um protocolo assinado de encaminhamento para adoção. Entendi. E ela pode ter esse arrependimento. E a adoção consentida. Eu tenho um bebê, estou grávida, e queria que meu bebê fosse para a Bia. Então, a Bia tem que instituir um advogado, entrar com processo na justiça de adoção, certo? Provisório. Sim. Aí o bebê nasce da minha barriga, você acompanha o parto, o bebê sai no teu colo, mas no meu nome. Entendi. Ah, então isso que eu falo que existe 6 meses isso. tem a primeira audiência, tá? A Bia linda lá, o meu filho no colo dela, aquela criança linda, né? E eu estou lá sem o meu bebê, e aí eu digo pro juiz, não, eu não quero, eu quero que continue com ela. Aí a Bia vai lá, arruma lá o quartinho, arruma tudo pro bebê, os padrinhos, festa de 1 ano, aí tem mais uma audiência com 1 ano. Tá lá o bebê com 1 ano, aí ela diz, não, eu quero meu filho de volta. Então você acaba destruindo os sonhos, destruindo família. Eu acho essa adoção consentida um tanto quanto... Perigosa. Eu não diria perigosa, eu digo delicada. Porque você pode estar... Mas você enquanto precisa isso, estar a mãe isso. convive com essa criança? Não convive. Não, porque daí é mais fácil ainda criar vínculos, né? A minha cunhada então, é por a adoção adoção. Consentida é essa. A adoção que você pode deixar na maternidade e o sistema vai entrar em contato com quem está na fila de espera para receber aquele filho. E o trabalho do Movimento Pró-Vida ele é tão primoroso que todas as tentantes, as 8.000 famílias que estão habilitadas para receber um filho, que antigamente levava em média de 5 a 8 anos, com o nosso trabalho do Movimento Pró-Vida diminuiu, embora dentro da rede, eu posso dizer para vocês que de 100%, 3, 4% deixa para adoção.
97, 99,7 desiste. E fica com o filho. Sim. Eu acabei de falar com a menina, falei, olha, dê um tempo para você. Espera. Não tome nenhuma decisão precipitada. É o acompanhamento desde lá do início, né? Descobriu, não quer, já procura ajuda, né? Aceita o acompanhamento terapêutico, vai fazendo todo esse trabalho. E a gente vai respeitar. O acompanhamento não é pra colocar na cabeça da mulher que ela precisa ficar com a criança. Não, de forma né? alguma. Isso que é importante a gente dizer aqui. Não é pra forçar a pessoa a ficar, mas é pra trabalhar pra que ela faça algo consciente. O processo de adoção da minha cunhada, ela, vários filhos a mulher tinha, só que foi meio que um abandono, assim. Ela... Que antigamente deixava na caixinha na porta de casa. Pensa só, não foi isso, mas alguém da igreja pediu pra minha sogra cuidar, e ficou 2 dias, 3 dias, minha sogra falou, agora ninguém leva embora. E aí foi, enfim, demorou pra adoção. Mas antigamente botava era na fácil, caixinha de sapato e deixava nas portas. Eu abria a porta lá de casa todo dia pra comprar pão lá na Paraíba. Eu era criança ainda. Só. Eu abri e falei, meu Deus, eu queria tanto presente aqui na porta, né? Eu sou filha única, né? E aí meu pai é vasectomia e eu falo pra minha mãe, vou passar no SAMU ali no bombeiro, vou falar que se apareceu uma criança lá que pode deixar aqui na porta. Não, o Movimento Pro Vida, dentro do meu perfil, então, muita gente manda mensagem. Não adianta, não existe isso. Não dá certo. Se ninguém quer o bebê, você olha, eu tô aqui, eu aceito cuidar, eu aceito criar. Não é assim. O movimento não trabalha com adoção. A expertise da adoção é a vara da infância, é a justiça. Nosso trabalho é fazer com que essas crianças possam nascer e, quem sabe, um desses filhos não possa ser o seu filho. Deus é o Senhor de todas as coisas, né? O que não se justifica é você descartar um bebê. Exatamente. Como ontem foi encontrado em Pernambuco um bebê no lixo, né? Ai, meu coração dói tanto. Eu falo, gente... Um bebê que foi lá jogado, o cara vendeu o carro para pagar o aborto, eles jogaram o bebê no lixo, né? Tem universidades no Brasil que o banheiro feminino é entupido de fetos abortados, né? Então, a gente está diante realmente de uma situação que sobretudo os jovens, eles precisam ter essa consciência. Sim. Né? E as mulheres, principalmente, porque são elas que vão ficar com a dor, elas que vão ficar com trauma. Ontem, num evento que ela me levou, uma pessoa me procurou depois, falou, olha, assim, eu tenho uma tia de 85 anos. Ela está totalmente pilhada. Ela fez 2 abortos na sua adolescência, na sua juventude. E a conta chegou. Né? Eu falei, ela precisa ser ajudada. Nós não podemos, não devemos condenar nenhuma das mulheres, né? Sim. Mas a gente precisa chegar para elas e falar a verdade para elas. Olha, não é desistindo da vida, matando, excluindo, que você vai mudar. Muito pelo contrário, você vai sofrer as consequências disso. E o aborto provocado, ele pode acontecer no dia seguinte, como foi o meu caso, sangrando, né? Até 15 anos de depressão pós-aborto. Ou você vai levar um tempo, mas em algum momento vai ter esses conectores, né? Alguém vai te lembrar disso. Eu lembro quando eu vim para o Rio em 86, que eu vim sequelada do aborto, eu passava ali naquele calçadão do Leblon, no posto 12, lá na zona sul do Rio, que a minha irmã era casada lá com um porteiro, e eu fiquei lá na casa dela. Nesse período de dor e sem falar nada para ninguém. Minha irmã vai saber depois de 2012, quando eu dei o testemunho. Você foi morar com ela e ela eu vim, mas ela via uma situação de violência doméstica, eu metia a porrada no marido dela, porque eu falei que homem não tem que bater em mulher, e acabou que depois eu fui me refugiar. Eu já passei por tanta coisa, Bia, que só a graça de Deus. E aí eu fui para dentro de uma favela com tráfico. Eu lembro que eu sempre fui branca, loura, do olho azul, né? Aí chegou um traficante e falou assim, você não quer trabalhar não, você ganhar dinheiro, fácil, você fica ali embaixo do viaduto, se quiser pode passar ali, vender droga. Eu falei, o quê? Eu falei, você tá louco, garoto, né? Eu já tava com 18 anos, né? É você acima de qualquer suspeita, né? Você vê quantas meninas não são ludibriadas hoje. Sim. E levadas ao erro, quantas estão traficando dentro até mesmo do colégio, né? Das faculdades, em virtude disso, né? Do dinheiro fácil. E graças a Deus a minha mãe nos educou muito bem, e para que a gente nunca se corrompesse. Sim. Graças a Deus por isso. Mas, voltando um pouco a esse contexto da minha história propriamente dita, é que se naquele momento alguém tivesse falado para mim, olha, não é um amontoado de célula, é fruto do estupro, mas é um filho, é uma criança, é uma pessoa. Sim. Espera um pouquinho, nasce, vai para o Rio, deixa nascer e entrega para adoção. Sim. Isso há 36 anos atrás, 37 anos atrás.
né? Eu podia estar aqui olhando para minha filha, minha Gabriela, que está no céu hoje, né? Exato. Eu tenho, minha Gabriela hoje, ela é simbolizada, eu tive uma experiência mística em Medjugorje. A Elba Ramalho falou para mim, Zé, vamos para Medjugorje, me levou para Medjugorje. Eu não tinha condição de ir, e ela e o padre Pedro custearam a minha passagem. Um dos melhores presentes da minha vida, se não o melhor, né? O primeiro melhor foi a minha segunda filha, que é a nossa médica hoje. Isso que eu ia falar, é a médica, né? É a médica, né? E a minha primeira que foi a fundadora do nosso apostolado. E lá na Polônia, numa casa de Deus religiosas, no convento, eu ganhei um anjo desse tamanho, assim. Nossa. Tá lá na minha mesa de cabeceira. Eu tô só me arrepio. O cabelinho lourinho até aqui. Parece comigo. Ela é o meu símbolo da minha Gabriela. Porque dentro do Projeto Esperança, no final do acompanhamento, a gente tem uma celebração de entrega por intenção daquele bebê e dá um nome para essa criança. Isso que mudou toda a minha vida. Você dá um nome para essa criança. O nome da minha filha que me deu foi Nossa Senhora em Medjugorje. Diante de uma experiência que eu tive linda, do céu, divina. Digo assim, eu voltei de lá completamente sarada na minha alma, com a certeza do perdão da minha filha, de que eu me reconciliei com Deus, com ela e comigo mesma, né? Isso muda a nossa história. Então, esse cuidado que a mulher precisa, né? Não da condenação, mas sim ela de saber que ela pode mergulhar, né? Nesse abismo da misericórdia de Deus, e ela pode recomeçar a sua vida. Sim. Porque matrimônios são desfeitos por conta desses traumas, o alcoolismo, o usuário de droga, né? Toda uma vida. Se essa moça, a senhora está sentindo agora essa sequela, como eu atendi uma outra lá em 2012, ela era do Ceará, de Quixadá, no Ceará, ela falou assim, olha, há 50 anos eu choro todos os dias, eu tinha 34 anos e meu marido me obrigou a matar os meus filhos gêmeos. Né? Cadê o seu marido? Eu odeio ele, já morreu. Eu falei, então precisa perdoar o seu marido. Né? Então a gente precisa perdoar. O Evangelho ontem foi sobre o perdão. É 70 vezes 7 e é pouco. Porque se a gente não viver diariamente com essa busca de se aproximar do sagrado, do belo, daquele que é Deus de todas as coisas, dizer assim, Senhor, até mesmo naquele momento, naquela dor, você estava comigo. Porque se você não tivesse comigo, eu tinha me jogado naquele asfalto, eu não estaria aqui contando história, nem contando história de tantas crianças que, graças a Deus, mais de 2.000 vidas salvas do aborto. Né? Então, é uma história que eu devo à minha primeira filha, a Gabriela. Então, o sangue da minha filha não foi em vão. Então, o sangue do teu filho derramado naquele momento de desespero não foi em vão. Há um caminho de volta e Deus Ele quer te curar. Não somente na tua alma, na tua essência, mas te dá a possibilidade de você reconhecer a sua maternidade fecunda. Porque você pode ter abortado o teu filho e nunca mais ter engravidado. Mas você é mãe. Exato. A maternidade está ali. A maternidade está ali. Eu recebi uma pergunta também, Zezé, que eu fiquei bem pensativa. E essa pessoa, e eu tava falando também, eu fiz uma publicação recentemente sobre congelamento de óvulos, que hoje tem algumas médicas, principalmente aqui em Curitiba, falando de congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. E aí eu falando sobre isso, e aí uma pessoa mandou assim para mim, eu não sei como Deus ainda abençoa, dando uma vida para tanta fertilização quanto aborto. Porque se a vida vem de Deus, Ele que abençoa aquele momento. Como que a gente responde a isso? Alguém já te fez esse questionamento? Eu vou te responder com um caso concreto. Eu fui fazer uma pregação num desses encontros grandes da renovação, e depois que eu terminei, na verdade, eu dei meu testemunho muito breve, e devo muito a Deus e a uma das lideranças da RCC, que eu sempre que falava de uma filha, ela falava, não, você tem 2 filhas, né? E depois eu vim compreender essa dimensão. Ela é a madrinha da minha Gabriela, né? E ela mora no sul do país, uma pessoa muito especial, a Loiva. Quando eu terminei, tinha uma pessoa que chorava compulsivamente. Você pensa naqueles workshops com 500 pessoas, que era o que tinha lá, em média. Algumas já conheciam minha história, outras não. Mas essa moça chorava muito, 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 muito. Isso foi na Canção Nova. Aí ela chegou perto de mim, eu preciso falar com você, eu abracei, eu falei, eu botei a mão na cabeça dela, falei assim, respira, reza comigo. Ela rezou a Ave Maria. Eu falei, eu não sei o que se passa com você, mas eu quero te dizer que Deus preparou esse momento para iniciar teu processo de cura. Então, fica tranquila que eu vou te atender. Saí dali, fiquei um pouquinho distante com ela, sentei
num banquinho assim, lado a lado. E ela começou a contar a história para mim. Eu sou médica, pediatra. Já fiz mais de tantos mil partos. Eu não consegui engravidar. Eu tive 4 perdas espontâneas. E tenho 4 bebês no nitrogênio. 4 óvulos no nitrogênio. Aí ela olhou para mim. E você falou que isso é pecado. Eu falei, se você é católica. E vale a regra para quem é católico. Se você aí está buscando o teu caminho de reconciliação com Deus, o que é que eu faço? Eu falei, ou você doa ou você implanta. Aí ela, tá tudo muito confuso na minha cabeça. Mas eu entendi o que você falou para mim. Então eu vou para a Itália, que já tô com a passagem para ir no Vaticano com meu esposo. E eu te prometo que quando eu voltar eu vou começar e vou te dando notícia. Ela me ligou recentemente. Ela falou, Zezé, implantei o primeiro, perdi com 10 semanas. Implantei o segundo. Desses 4, 2 já tinham uma formação, já era sabido, e os outros 2 não tinham. Né? E ela implantou, já está no terceiro, já está indo para o 4º implante. Né? Eu falei, deixa Deus dar o destino. Eu não gostaria de ser congelada. Você gostaria? Não. Não. Né? Então, assim, quando você começa a buscar a verdade, a contemplar a verdade, São Tomás fala isso, a gente precisa contemplar a verdade para poder a gente repudiar aquilo que é o erro, né? Sim. Então, onde é que está o erro aí? Né? Onde é que está o erro? Deus te dá o sopro do Espírito. Olha isso, cara. Você fertiliza, é um óvulo, ele já deixa de ser um amontoado de célula descartável. Você só implanta o que está vivo. Né? Então, como é que você vai ser a favor do aborto até 3 meses de gestação, se na concepção a vida já está ali? Então, você é a favor do aborto. Se você é a favor do caso de estupro, você é a favor do aborto. Se você é a favor do caso de aborto em risco de vida da mãe, você é a favor do aborto. Né? O que é essa vida ser inviolável e ninguém pode negociar sobre ela, porque ela não te pertence, ela pertence a Deus, em todos os sentidos. Sim. E aí, ela falou assim, eu vou passar por todo esse processo. Né? Fecundou os outros 2. Aí eu falei, agora o seu bebê veio a óbito, perdeu o bebê, você vai fazer esse rito. Aí expliquei todo o rito, que é o que eu falo para todo mundo que tem suas perdas hoje, que aí é uma outra questão moral. Sim. Que a gente precisa agora trabalhar muito, que é a dignidade do embrião. Sim. Não dá para você ter um aborto espontâneo, chegar no hospital, teu filho, 4 meses de gestação, você perde o teu filho, que está um bebê desse tamanho, né? Independentemente do tamanho, mas é uma criança. E aí o hospital descarta, pega uma caixa, coloca todos os restos de abortos provocados, de perda do jugo, joga dentro de uma caixa e vai lá para um cemitério, incinera sem identidade, sem nome, sem batismo, e a alma vai para onde? Né? Então, precisa ser regulamentado, precisamos de médicos, aí eu falo para a sua audiência, dos médicos que te acompanham nessa fertilidade e prosa, cumpra a sua missão. Sim. Né? Porque os médicos têm esse privilégio. Qualquer profissional de saúde tem esse privilégio. Se você tiver um olhar de compaixão e olhar para uma mulher, uma perda gestacional, uma mulher que sonhou em ter aquele filho nos seus braços, ela já está sofrendo tanto. Por que não passa por um processo dela viver aquela despedida daquele filho, devolvendo para quem de direito? Exatamente. E não saber aonde que está aquela criança, onde foi jogada, aonde vai? É o seu filho. É o seu filho. Teve um médico do interior de São Paulo. Falou, Zezé, já liguei para os padres, já liguei para os bispos, não sei mais, eu já fiz tudo. O que é que eu faço? Minha mulher está aqui, eu tô na cama com ela acabou de perder o nosso bebê. Mandou a foto para mim. Falei, você tem algum lugar que você ame, que você tem acesso, tipo uma chácara, que tem um lugar com flores, que seja bonito e belo? Compre a urna mais linda que tiver. Faça o batismo agora por intenção do seu filho. Se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante a sua esposa com seus filhos e faça o rito. Ele me mandou a foto. A chácara da família. Falou, Zezé, a chácara da família é menos de 1 hora daqui.
Isso mudou a vida dessa família. Sim. Teve um significado, fez né? um espaçozinho assim, mais ou menos assim, desse tamanho. Colocou um terço de pedras brancas, né? E botou uma plaquinha. Aqui repousa fulano de tal. Olha só. É uma pessoa. E Né? até fiquei sabendo... Os cemitérios, os projetos, os legisladores, né? A gente tem a felicidade de ter aqui, graças a Deus, um parlamentar pró-vida, né? Sim. E autor de leis, graças a Deus que essa cidade não está abandonada. E aí a gente precisa fomentar para que as famílias tenham esse direito, de buscar esse direito. Né? E eu até essa fiquei consciência. recentemente partilhando com uma médica muito amiga, ela falou de uma situação de que a família pediu para enterrar no sítio da família. É lei, a mulher pode pedir no atestado de óbito. Os médicos que têm que se organizar para fazer. Ela até falou que na maternidade falaram que era só a partir de 20 e poucas semanas. E aí, 500 gramas. E o que aconteceu? 499 e o que aconteceu? Não queriam deixar eles levarem. Primeiro porque não pode ser na casa, não pode ser na casa da família, tem que ser no cemitério. E aí fizeram todo um procedimento, foi difícil, mas a família não desistiu. E conseguiu. Só que não foi para enterrado em casa, teve que ser no cemitério, tudo certinho. Saiu dali direto. É lei. Com certidão de óbito. Então ela não pôde enterrar em casa, porque tem uma questão de nível, não sei o quê. Com a emissão do atestado de óbito, tem que enterrar no cemitério. E daí, então, porque a médica falou, o pessoal da equipe falou, como que vai sair aqui com esse corpinho daqui, daí se a polícia pega no meio do caminho, né? Era no hospital, no meio da cidade, aqui em Curitiba. Ela falou, não, tem que ser certo, vamos fazer. Então, eles conseguiram, convenceram, não sei quem lá. De óbito de 12 semanas. O médico que perdeu o bebê conseguiu. No hospital que ele trabalhava, o colega dele emitiu o atestado de óbito. Eu quero sepultar. Então, foi ali, demorou, e aí ela conseguiu emitir a certidão de óbito bem antes, assim, do tempo, e fizeram no cemitério, teve celebração, ela conseguiu ressignificar. Mas a gente precisa lutar por isso, né? Sim. Precisa insistir nisso. O Axel é um bebezinho que ele ia ser abortado com 4 meses, com síndrome de Edwards. E aí a gente aconselhou essa moça da venezuelana. Ela veio pro Brasil com a mãe, que era católica catequista lá na Venezuela. E veio nesse momento de refúgio aí, dos refugiados. Estava morando na região metropolitana lá. E aí a gente recebeu essa denúncia de que o hospital tinha sugerido o aborto e que essa menina estava aflita. Falei, não, a gente vai te ajudar, você não precisa matar o seu filho. Deixa Deus ser Deus, deixa ele vir. Ele nasceu de parto normal e tinha uma hérnia absurdamente grande. Ela ficou 30 dias com ele no hospital. No Natal, ela botou ele de Papai Noel, tirou foto com o filho, tudo certinho. E aí acabou que ele veio a óbito. A gente tem um registro disso. E lá no Rio de Janeiro a gente tem uma parceria, não é parceria. A gente tem um cemitério, que é da ordem do edifício lá que eu tenho comodato, que é uma obra social da Igreja Católica, né? Tem que ser Igreja Católica. Eles me cederam um prédio para a gente fazer o trabalho social que a gente faz. E o cemitério para enterrar os bebês. Olha só. Então, nós vamos ser todos anjos. E aí a gente tem... Eu vesti o Axel, ela se despediu, o marido se despediu, nós fomos para o cemitério, fizemos o sepultamento, tudo tranquilo. Demorou 6 meses, ela engravidou de novo, agora já nasceu. Ela botou um nome bem parecido com Axel. Ela botou Maxwell. E ele é a pedra fundamental do Memorial dos Não Nascidos, porque foi exatamente naquele período que a gente teve aí essa moção, e a doutora Cláudia veio da Terra Santa, fazer o memorial, vamos fazer, a gente conseguiu a doação de um empresário daquela estátua linda que está no Rio de Janeiro, que é o Memorial dos Não Nascidos, Santa Diana Beretta Mola, e o Axel é a pedra fundamental desse memorial. Legal. E ele foi sepultado com dignidade, ele teve um nome, ele recebeu o nome de batismo, ele foi batizado, ele teve a gente fez o velório, tudo certinho, eu botei a roupinha nele. Lindo, 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 né? O tempo que Deus deixou para ele viver e ser amado. E ser amado, né? Porque você não saber qual o paradeiro do teu filho. Exatamente. Não tem como não chorar, né, nessas histórias. Ai, Jesus amado, a gente perde até... Zé. Agora, a semana passada, no outro estado do Brasil, nasceu um bebê com acrania e anencefalia. Olha só. E aqui eu denunciei em público. Aquela criança estava sendo deixada para morrer de fome. Porque eles acharam que ela ia nascer e ia morrer até 48 horas depois. O lábiozinho já estava todo roxinho. Quando a gente recebeu a denúncia, eu entrei em contato com a direção do hospital. Falei, é isso mesmo?
eu vou ter que acionar o Ministério Público, a gente vai ter que buscar. Aí a mãe tirou o leite num copinho, amamentou ele. Pronto. Tá de alta, tá em casa. Tem que fazer o curativo, tem que fazer o curativo. Quanto tempo ele vai viver, não sei, mas ele tá sendo amado. Mas tá lá, tá recebendo amor. É um menino recebendo amor. E às vezes curando uma ferida da família. Então, assim, médico, seja médico de verdade, sabe, cara? Cumpra defenda a vida, né? O seu juramento. Defenda a vida. Eles fizeram uma promessa. E não é somente a promessa, não é somente a declaração lá de Hipócrates, não. O compromisso com a vida, não. É o compromisso humano, de dignidade humana, de pessoa humana. Não dá pra você... Como que um aborteiro, um cara que matou aquele bebê lá e mata tantos bebês, consegue viver, Bia? Eu não sei como eles conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir. Deve ser uma tormenta. Sem dúvida. É absurda, porque você... É o grito silencioso, né? Sim. É você matar uma criança e ela sem poder se defender. E você tá lá, mãe. Aí, hoje não, você vai morrer. Olha, esse bebê está cometido de anomalia, é risco de vida para você, você vai morrer. Nunca perdemos uma mulher com risco de vida. Nunca, nunca. Tinha menina com câncer, que o neném nasceu com órgãos invertidos. A menina está com 8 anos de idade, a mãe está aí, fez a cirurgia tem tumor, câncer. Não era tumor cancerígeno, não era câncer. Então não aceite um laudo primeiro. Busque exames comprobatórios, lute pela vida do seu filho, não desista do seu filho assim. Com a primeira informação, não dá. Zezé, a gente escuta muito fácil, né? Só pesquisar na internet como fazer um aborto, né? A gente eu sempre escuto muito algumas meninas, até recentemente eu recebi um direct de uma menina falando que começou a aparecer no YouTube propaganda pra ela, e isso ela falou que pra ela apareceu, e enfim. Como que a gente acha, então, os movimentos as mulheres, né, que estão assistindo e que passam por isso, que precisam de ajuda, mas também as pessoas que, de alguma forma, se entendem essa causa, porque eu acho que não é uma causa só pra gente, quem faz... eu gosto dessa causa. Não é só isso, não, né? Eu acho que todos os cristãos deveriam, por obrigação, defender essa causa. Então, como que essas pessoas que precisam de ajuda acham esses movimentos e como que as pessoas também que querem ter mais conhecimento podem achar esses lugares? Então, a gente está com uma proposta dentro da rede, né, que é uma proposta de criação dos núcleos nos estados e municípios, né? Então, a gente já está no Brasil aí em muitas capitais, basicamente todas elas têm ponto focal. O que é ponto focal? É alguém formado para salvar a vida do aborto. Pronto. O que é a estrutura do núcleo? É toda a estrutura psicossocial que a gente tem e material para amparar essa família, essa mãe e cuidar dela. O marido foi embora, sumiu, foi embora no mundo, não quer. A gente não vai cumprir o papel do pai daquelas crianças, mas pelo menos a gente vai dar dignidade para aquela mãe cuidar daqueles filhos. Então, primeiro, que infelizmente hoje os meios de comunicação estão sendo utilizados para destruir. Isso é fato. A gente está vivendo um momento de crise moral no nosso país, sobretudo, principalmente, né? Então, o relativismo com as coisas sagradas, compreender que essa vida é sagrada, então buscar um amparo para ela. De qualquer lugar que tem uma igreja católica, você pode bater na porta com a gravidez inesperada, que você vai ter o primeiro núcleo para a vida ali. Pastoral familiar, renovação carismática católica, os meus maiores grupos de intercessores e de pessoas que salvam vidas está dentro desse segmento. E a Opus Dei agora com um aparato. Ontem eu fui pegar a enxoval. Enxoval é bom que tem muitas crianças, né? E então, sempre sobrando roupinha para a vida. Então, assim, busque a Rede Nacional de Defesa da Vida e da Família. Acessa dentro do Instagram, Rede Nacional, Rede Provida. Vai ter sempre um contato, ou pode entrar em contato diretamente com a gente. Mas o que está sendo ofertado hoje na rede e de forma criminosa são os abortivos. Sim. Que as mulheres recebem em casa e passam por dor de parto para parir um filho morto. E muitas vezes aquela criança ela vai para o hospital, para a maternidade, procurar uma curetagem para uma hemorragia e o bebê está vivo. Ela corre o risco de morrer se ela tiver a menos de 1 quilômetro de um hospital pela hemorragia e pelo escape que acontece, né, com a utilização desses abortivos, que são venenos. Então, primeiramente é isso. Não se deixar levar pelas facilidades e comprar abortivos. Muitas levam calotes, muitas recebem lata de leite ninho com pilha dentro. Existe uma máfia, é crime. Né? O tráfico de abortivos no Brasil ele é crime.
Ele é uma droga. Então, denunciar esses chats como tráfico de drogas e não comprar e não facilitar que as meninas tomem. Sim. E assim, nem estamos falando aqui da pílula do dia seguinte, que tem um efeito retroativo, abortivo. Não estamos falando aqui do DIU, que é um abortivo. Nem chegamos nesse... Não chegamos, né? Porque o DIU, ele é abortivo. Sim. E hoje ele é ofertado no sistema de saúde, implantado em adolescente de 13, 14, 15, 16, 17 anos. Tem um aborteiro no Brasil que é de Pernambuco, que é o próprio cheiro enxofre, que ele disse que o que ele faz, ele paga com o bolso dele para colocar o DIU nas meninas, né? Então, que tanto ódio que as pessoas têm da humanidade. A quem interessa o aborto no Brasil, Bia? A quem interessa esterilizar as mulheres. E quantas foram esterilizadas ao longo dos anos com ligadura de trompa sem elas pedirem? Exato. Você ser hoje... você chega no hospital, quantos filhos? 4. Você não vai ter mais não, né? Já vamos fazer aqui a cirurgia. Já vamos fazer, vamos laquear, vamos ligar esse negócio. E é uma mutilação. Então, quem é católico, praticante, que busca em Deus, que busca a sua fortaleza na Eucaristia, a salvação da sua alma, não pode compactuar com essas coisas. Mas a médica é católica, bota o DIU, ela é tudo menos católica. Exato. Ela tem consciência do efeito retroativo do dispositivo intrauterino, que não tem outra lógica de ser que não seja para controlar a fertilidade e o controle populacional, né? Então, buscar a verdade, buscar informações como os sites, estudos nacionais, que traz toda essa conjuntura política atual, com relação também aos números falaciosos que o movimento feminista fala para as mulheres, né? Porque o filho custa caro. Eu custei caro? Você custou caro? Tá, então o filho custa caro, mata, dizima metade da população do mundo. Pronto. Porque não pode ter mais vida. Então o que eles querem é o controle populacional. E o Brasil está no foco dessa galera. Por quê? Por sermos um país considerado ainda de maioria cristã. Sim. O Nordeste brasileiro, as mulheres têm filhos, as mulheres são tementes a Deus. Nos países da Europa hoje estão pagando para alguém ter filho, para o casal que tem um filho único reverter essa política, porque não tem subsistência numa nação onde mata os seus cidadãos. Sim. Então nada se justifica. E tomando conhecimento de que existe clínica clandestina, aborto clandestino, denuncia. Busca um meio de denunciar. Toda hora, olha, às vezes eu já viu isso, já vi. A gente denuncia elas criam 100. Porque vai vender droga, é tráfico de droga, isso é crime. Exato. Não é? E vamos ajudar as mulheres. Uma mulher grávida na rua, abraça, dá os parabéns para ela, dá os parabéns para aquele homem que está do lado dela. Parabéns pela sua fertilidade. Não pergunta, né? Você queria. Primeira pergunta. Cheguei no postinho, primeira pergunta. Nossa, mas já é o quarto. Nossa, você queria? E aí eu postei no Instagram, por que o povo pergunta? Como que eu não queria? Não, tem que ser afronta. Isso tem que se tornar crime. Exatamente, tanta coisa que o povo fala que queria. Por que me perguntar se eu queria? Era planejado. E aí, a primeira coisa que o médico do postinho falou, é planejado? Eu falei, mas por que eu tenho que planejar, filho? E eu sou meio boca dura, então eu não tenho dificuldade de responder isso. Mas por que eu tenho que planejar? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. É o senhor que vai criar, pagar, gastar o leite? É o senhor que vai fazer? Exatamente. Quem tá me perguntando um negócio desse? Vai processar. Aí você imagina uma pessoa ignorante que chega num lugar desse. Não, vamos botar o DIU. É pra quê? Pra você ter sua liberdade sexual e você ficar à vontade de dançar com quem você quer? Olha, HPV mata, AIDS mata, câncer mata. O bebê não mata. Pronto. Tem filho. Não ter filho, vou essa Exatamente. Terra, né? E a gente tá lançando o nosso terço, né, verdade, o terço. Gente, olha que terço maravilhoso. Ó, e eu já vou querer um desse pra mim. Segundo podcast aqui, né? O privilégio de estar aqui com você, lançando esse terço. É o primeiro terço Pro Vida Brasil. Aqui tá Nossa Senhora do Milagre, porque ele também tem as orações para que as mulheres que querem engravidar, as tentantes, agora vamos pela fé, né? E nós cremos nesse poder de Deus, o poder da oração. Então ele é folheado a ouro com cristais facetados. Aqui tem uma gota que é um útero com um bebezinho dentro. Que lindo. E no verso está escrito: escolhe, pois, a vida. Então você vai rezar pela vida nascitura, pela vida do jovem, pela vida do idoso. Esse aqui tem meu nome, Zezé Luiz, brinque, né? Ele é personalizado, esse aqui. Então, aqui a dezena. E aí vem aqui a logomarca da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família. Viva e deixe viver. Aí tem uma mulherzinha aqui, gestante, com um coraçãozinho vermelho. E aqui o crucifixo. E no verso do crucifixo, um bebê. Esse texto vocês vão encontrar. A gente vai lançar no e-commerce a venda
Vai chegar com, em média, 30 dias que a gente está começando a produzir. Isso é uma parceria da rede com a Relicare. Qual o mistério desse terço? Quem vai montar são as grávidas. Olha só que legal. Então, a gente vai conseguir, através dessa produção e da sua compra desse terço dos não nascidos, né, esse terço Provida Brasil, você vai ajudar as próprias gestantes. Elas vão receber as peças e vão fazer esse trançado aqui, e a Relicária vai lá dar o curso para as nossas grávidas. Então, deve estar à venda a partir da próxima semana. Provavelmente aqui quando o lançamento do episódio, eu vou deixar o link aqui do site. Aí você vai colocar, aí eu já vou passar tudo direitinho. Tá gravando. Aí eu vou passar tudo para vocês, como você vai conseguir adquirir esse terço. Sim. Além do terço, tem o decenário, e além do decenário tem uma pulseira. Olha só. Aí esse texto vai sair todo de R$ 199,90. Pode comprar no cartão e com 30 dias você recebe essa peça maravilhosa na sua casa. E vai ajudar o movimento Provida também. E vai ajudar as grávidas, né? Exatamente. É isso. Vamos fazer o bem e rezar. Vamos. Estamos com o nosso tempo apertado. Queria estar falando, menina, tem tanta coisa que a gente podia falar. Te dar mais esse bebê aqui de presente. Muito obrigada. Pra você rezar pelo Provida, né? Vou sim. E muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Quero agradecer a Carolina. Sim. Que trouxe até aqui hoje. A doutora Carolina, que vai ser nosso ponto focal aqui agora. Sim. Me convidou para a gente abrir a rede aqui em São José dos Pinhais. Então, as pessoas que tiverem interesse em entrar para o Movimento Provida e participar dessa capacitação que a gente vai agendar, a Carol vai estar aí. Deixa o telefone da Carol. Né? Eu quero também. E a gente vai... o telefone da rede Provida Nacional, tanto para você que nos escuta, se souber de alguém que tenha passado pelo trauma do aborto, ou alguém que esteja pensando nessa falsa solução, pode entrar em contato com o telefone da rede, que é o 21 DDD Rio de Janeiro, 995570604. Fala para ninguém mais isso aqui. E emergência, a gente atende aqui em qualquer lugar do Brasil para abraçar essa mulher, dizer que ela não está sozinha e que a vida pulsa no seu ventre, e é só que ela... A única promessa de Deus para ela é que ela vai ser muito feliz, porque sempre quem escolhe, quem decide pela vida de um filho de Deus, ele vai certamente encontrar a felicidade e nunca mais vai se encontrar sozinho. Amém. E para você que passou pelo trauma do aborto, como eu passei, eu quero te dizer que há um caminho de volta, que é o Projeto Esperança, com essa proposta de você ter essa reconciliação, dando o nome do seu filho, você ter a sua maternidade reconhecida no céu pelo seu filho, dele ser abraçado por você. E eu sei que um dia, quando eu chegar lá, se Deus me der essa graça, eu vou encontrar com a minha Gabriela e vou dar um beijo, vou dar um abraço e dizer que eu sou grata a ela por tudo que ela construiu na minha vida, porque eu não estaria mais aqui se não fosse ela. Bia, obrigada, você é linda, viu? Deus abençoe. E olha, o MOB é vida, né? O MOB é vida. Então, meninas, mulheres, por favor, opte pelo método natural e gratuito. Exato. Tá? De fidelidade e de graça, que é o método de ovulação Billis. Exato. O único método no mundo que tem 99% de eficácia. Nenhum outro método faz o que o Billing faz. Não faz. Agora, faça bem as suas escolhas também. Escolha o homem para a sua vida inteira. Porque essas relações efêmeras só fazem machucar a gente e a gente não ganha nada com isso. Exatamente. Então, que Deus possa te conceder a graça do homem santo, numa família santa. Zé, conta comigo, amém. Viu? Eu já estou contando, amém. Obrigada você que assistiu aqui o nosso podcast, mais um episódio. Deus os abençoe. Não esquece de mandar para as pessoas, curtir, se inscrever. Eu sempre esqueço de falar essas coisaradas todas aí. Um beijo e até mais. Um beijo.